Nesta videoaula, vamos dar continuidade ao nosso estudo da tubulação de vapor e seus acessórios. Na última videoaula, nós comentamos sobre a formação de condensado, que deve ser eliminado para evitar corrosão, danos, golpe de ariete, etc. E como nós vamos fazer isso? Muito bem. A recomendação é que a cada 30 metros a gente tenha uma drenagem dessa linha e um purgador para eliminar esse condensado formado. A forma correta de se fazer essa drenagem é você instalar na tubulação uma bota coletora. Porque se você simplesmente colocar um tubo, você não vai ter como acumular esse condensado de uma forma correta e depois eliminar através do purgador. Na verdade, ele vai passar direto. Então, a construção correta dessa bota coletora, exatamente como está sendo mostrado, aqui, nós temos aqui uma tubulação, uma válvula de bloqueio, que é para fazer a limpeza, a drenagem periódica, limpando esta região aqui, que certamente vai acumular também óxidos, sujeiras, etc. Eventualmente um pouco de lama, Então, há necessidade de fazer esse dreno. E já a tubulação, para se instalar o purgador, ela é colocada nessa forma aqui, horizontalmente, com o purgador descarregando. Exatamente para que ele não venha coletar as sujeiras que aqui irão certamente se depositar. Okay? Então, aqui nós temos o condensado, a bota coletora. O diâmetro dessa bota coletora aqui, logicamente, depende, é função do diâmetro da tubulação. A gente vai ver mais para frente aí uma tabela para que vocês tenham essa informação. Tá? E essa altura aqui, onde vai ficar a tubulação do purgador, se recomenda aí em torno de 25 a 30 milímetros. Ok? Como falei a vocês, não se recomenda fazer colocar uma tubulação de diâmetro pequeno, de meia polegada, 3/4, simplesmente porque o condensado aqui ele vai passar direto. Não tem como acumular uma tubulação muito pequena. Então tem que ter essa bota aqui a cada 30 metros ao longo da tubulação principal de vapor. Aqui vocês estão vendo aí exemplo típico, já com isolamento térmico. Aqui está o purgador. Aparece aqui também um visor de fluxo, para que a gente possa inspecionar, ver se o purgador está funcionando corretamente. Okay? E, logicamente, esse condensado aqui ele vai ser drenado e jogado na linha de retorno de condensado, para poder retornar ao tanque de água da caldeira. Aqui, pessoal, nós temos uma tabela para que vocês possam dimensionar essas botas coletoras. Por exemplo, aqui, vamos dizer, nós temos aqui uma tubulação D1, tubulação de vapor, de 4 polegadas. Nesse caso aqui, o diâmetro D2 da bota ele será de 3 polegadas. Depois disso, nós temos também o DN aqui 2, que é o diâmetro do dreno, seria de 1 polegada, esse dreno aqui, tá? Tubulação de 4, a bota de 3 polegadas e um dreno aqui de 1. E finalmente, nós temos aqui o L, que seria essa altura aqui da bota, vocês estão vendo aqui embaixo, igual a 250 milímetros, como um padrão, tá? Mesmo. Mas eu tenho uma tubulação de 10 polegadas. Bom, 10 polegadas eu vou ter então D2 igual a 6 polegadas. Eu preciso aqui instalar uma bota, Isso aqui vai ter que ser soldado, enfim, fabricado. No caso, a tubulação de 10, a bota de 6 polegadas e o dreno de 1,5. Tá? Então, na verdade, um sistema bastante simples, mas vocês têm que ter cuidado de colocar esse dreno. E, como eu falei,
o purgador, a linha de purgador tem que estar acima do fundo aqui, mais ou menos aí uns 30 milímetros, para você não coletar a sujeira, o que poderia entupir o purgador, né? O purgador, ele tem orifícios pequenos, né? E se você permitir que a sujeira, por exemplo, se você instalar o purgador aqui embaixo, tá? O que vai acontecer? A sujeira vai entupir os orifícios que são pequenos. O purgador, ele não vai purgar, isso aqui vai encher de condensado e você vai ter problemas aí, conforme a gente já mostrou. Ok? Então está aqui os pontos de drenagem, né, que eu já falei, as botas coletoras, cada 30 metros, no caso do vapor saturado. Isso aqui ao longo de toda a linha. Aonde houver pontos de subida ou pontos de descida, também necessitamos da bota coletora. Tá, gente? Mudanças, né, subindo, a tubulação vem e sobe, a tubulação vem e desce. Nós temos que aproveitar essa mudança de direção aqui para fazer a coleta do condensado. Okay? Tudo isso aí vai colaborar o quê? Com a qualidade do vapor. Né? Quem está lá na frente, lá na fábrica, o usuário final, ele vai realmente receber um vapor de boa qualidade. Okay? A tubulação em si de vapor, normalmente é feita com uma inclinação. Né? Para quê? Para que o condensado flua, né, no sentido do escoamento, e não que haja, por exemplo, um retrocesso. Né? Se não puder fazer essa inclinação ao longo de um trecho, por ser muito grande, vocês podem fazer o seguinte: após uma certo comprimento, então vocês sobem um pouco a tubulação e depois continua com essa inclinação. Isso é a recomendação correta. Às vezes o pessoal faz uma tubulação reta e paciência, né? Muitas vezes não tem como fazer essa inclinação, mas aí, de qualquer forma, necessitamos das botas coletoras. Bom, agora vamos falar sobre purgadores, que são os dispositivos, os acessórios que trabalham de forma automática, eliminando o condensado, né, sempre que ele surgir ao longo da tubulação, ou mesmo em equipamentos também, equipamentos que são utilizados vapor. Né? Ok? Nos finais de linha, também precisamos utilizar os purgadores, né? Porque caso contrário, esse final de linha vai ficar cheio também de condensado, vai causar corrosão, etc. Então nós temos aqui, final de linha, uma configuração exatamente como se fosse aqui um T, né? Nessa parte inferior, temos aqui o purgador, um visor de fluxo, uma válvula de dreno e aqui em cima um eliminador de ar. Okay? O que vem a ser purgador? O purgador, ele é um dispositivo que libera automaticamente condensado sem perder vapor. Né? Na verdade, quando chega o vapor, ele tem que fechar. A condição básica de funcionamento, para que um purgador, vocês estão vendo aqui esquematicamente, aqui tem a pressão, a tubulação de entrada no purgador e aqui a tubulação de saída. A condição para que ele funcione é que a pressão de entrada seja maior que a pressão de saída. Por acaso acontecer a pressão de entrada se igualar à pressão de saída, a vazão através dele será zero. Ok? Muita gente pergunta, bom, qual a altura que esse condensado pode atingir? Né? Isso, na verdade, não depende do purgador, e sim da pressão existente antes do purgador. Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo um equipamento cuja pressão de 2 kg. Né? Quando esse purgador abrir, esta pressão vai empurrar o condensado em direção ao tanque de água da caldeira, né? O tanque de condensado. Então, o pessoal pergunta, qual a altura que esse condensado irá atingir? Olha, nós, voltando lá na nossa aula sobre pressão, né, os conceitos básicos, 2 kg por centímetro quadrado equivale
a 20 metros de coluna de água. É isso? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o condensado ele não vai alcançar o tanque de água da caldeira. Por quê? Porque eu tenho uma altura aqui de 25 metros. E com esta pressão eu só consigo chegar a 20. Ok? Bom, qual seria a solução? Bom, a solução é a gente colocar um sistema de bombeamento. Tá? Eu teria que ter um tanque aqui coletor, mais abaixo, iria descarregar esse condensado e todos os outros condensados que houver necessidade, que vier da fábrica, né? Ou até da própria tubulação, se for o caso. E depois, nesse tanque, nós colocaríamos uma bomba e aí sim essa bomba iria jogar para o tanque de água da caldeira. Ok, gente? Então aqui, ó, importante, né? Pressão antes do purgador e a altura que eu preciso jogar esse condensado. Tem que estar compatível. Tá? E se eu tivesse aqui 3 quilos, bom, 3 vezes 10 seriam 30 metros de coluna d'água. Aí sim eu conseguiria. Né? É claro que também temos aqui perda de carga que deve ser avaliada, né, pelo pessoal de projeto, pessoal da engenharia, da sua fábrica. Mas são perdas geralmente pequenas. O mais importante aqui seria realmente a altura. Né? Okay? Os purgadores, eles podem ser basicamente mecânicos, né, termodinâmicos e termostáticos. Esses purgadores mecânicos podem ser de boia, né, que são os mais conhecidos no mercado, que a gente vai ver aí os detalhes, e de balde invertido, que é muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nem tanto. Esses purgadores de boia, eles podem ser usados tanto para processos, né, serpentinas, aquecimentos, processos em geral, cozimento, onde você precisa ter uma eliminação rápida, né, e muitas vezes a carga varia, ou seja, a quantidade de condensado aumenta, diminui. Então o purgador boia ele se adapta bem a essas variações de carga, variação de vazão. Tá? E o termodinâmico, que é mais utilizado para drenagem de linha, né? São utilizados aí nas botas coletoras, e são purgadores intermitentes, que eles abrem de forma intermitente, sempre que o condensado se acumula, então ele descarrega e fecha. Né? E o termostático, que é um purgador sensível à temperatura, né? Existe o bimetálico, expansão líquida, pressão balanceada. Na verdade, esses purgadores termostáticos são utilizados como eliminador de ar, conforme eu já falei para vocês. Tá, lá atrás nós temos lá no começo da linha de vapor o separador de umidade. E esse separador de umidade, na parte superior, nós vamos utilizar esse eliminador de ar. Né? Também no final da linha, da mesma forma. Também podemos usar nos barriletes e também nos processos, equipamentos também sempre em pontos altos da gente, que é onde o ar se acumula. Ok? Na próxima videoaula continuaremos a ver o funcionamento de cada tipo de purgador. Obrigado.